Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou iniciar agora o capítulo 2, Patologia do Vínculo, tá? Obrigada a vocês que se inscreveram no canal. E eu quero dar um recadinho para quem está chegando agora, tá? Já vou iniciar nesse audiobook, né, nesse vídeo, o capítulo 2, tá bom? Então, quem quiser pegar ali do comecinho, é só procurar, tá? Coleção Teoria do Vínculo e vai ter ali a sequência. Leitura de capa, introdução, parte um, parte 2, capítulo um e esse é o capítulo 2. Até já. Capítulo 2. Patologia do vínculo. Por que utilizamos o termo vínculo? Na realidade, estamos acostumados a utilizar, na teoria psicanalítica, a noção de relações de objeto, mas a noção de vínculo é muito mais concreta. Relação de objeto é a estrutura interna do vínculo. Um vínculo é, então, um tipo particular de relação de objeto. A relação de objeto é constituída por uma estrutura que funciona de uma determinada maneira. É uma estrutura dinâmica em contínuo movimento que funciona acionada ou movida por fatores instintivos, por motivações psicológicas. Diríamos que a noção de relação de objeto é herdeira da psicologia atomística. O vínculo é algo diferente, que inclui a conduta. Podemos definir o vínculo como uma relação particular com o objeto. Essa relação particular tem como consequência uma conduta mais ou menos fixa com esse objeto, formando um pattern, uma pauta de conduta que tende a se repetir automaticamente, tanto na relação interna quanto na relação externa com o objeto. Desse modo, temos dois campos psicológicos no vínculo, um interno e outro externo. Sabemos que existem objetos internos e objetos externos. É possível estabelecer um vínculo, uma relação de objeto, com o objeto interno e também com o objeto externo. Podemos dizer que aquilo que mais nos interessa do ponto de vista psicossocial é o vínculo externo, enquanto, do ponto de vista da psiquiatria e da psicanálise, aquilo que mais nos interessa é o vínculo interno. Isto é, a forma particular que o eu tem de se relacionar com a imagem de um objeto colocado dentro do sujeito. Esse vínculo interno, então, está condicionando aspectos externos e visíveis do sujeito. Podemos definir o caráter de um sujeito em termos de vínculo, dizendo que seu caráter, ou seja, sua maneira habitual de se comportar, pode ser compreendido por uma relação de objeto interno, quer dizer, por um vínculo mais ou menos estável e mais ou menos permanente que dá as características do modo de ser do sujeito visto de fora, condicionado por um vínculo interno. A caracterologia também tem sido explicada por essa corrente, que tende a considerar a atuação permanente e dinâmica de uma relação interna, a existência de objetos internos, de um mundo interno com uma realidade psíquica particular, condicionando condutas e maneiras de ser. Se analisarmos o caráter de uma pessoa, vemos que ele é a maneira que tem de se relacionar com o objeto interno. Por conseguinte, o caráter recebe o impacto da compreensão dinâmica, no sentido de que o caráter se torna analisável quando descobrimos o vínculo interno, ou seja, a natureza do objeto e o tipo de relação que o eu estabelece com o objeto interno. Esse conceito de objeto interno e objeto internalizado vem provocando uma profunda modificação na compreensão do modo de ser, da personalidade, do caráter e dos diversos quadros psicológicos. O campo mais importante da psiquiatria é o intrapsíquico, ao qual denominamos campo interno de natureza interpessoal e grupal, no sentido de ser o campo psicológico composto por um determinado número de pessoas que atuam em uma relação dinâmica particular. Para o psiquiatra, é fundamental o conhecimento desse mundo interno. Podemos dizer que é a principal descoberta efetuada por Freud e ampliada pela escola inglesa, principalmente por Melanie Klein, que contribuiu de uma maneira eficaz e profunda para o esclarecimento dessa situação em particular. Desse modo,
Tornamos a nos encontrar a reconsiderar um método psicológico bastante desprestigiado nos últimos anos, a introspecção. A introspecção foi o método mais importante da psicologia do fim do século passado, mas só agora, ao se compreender a natureza desse método da investigação voltado para o esclarecimento do objeto interno, adquiriu um sentido particular. A introspecção, na realidade, é um diálogo interno com o objeto que tenta esclarecer não tanto o objeto em si, mas o vínculo particular que esse objeto estabelece com o eu do sujeito. Agora, podemos dizer que a introspecção equivale à autoanálise, no sentido de que existe uma imagem interna com a qual o eu estabelece um determinado tipo de relação, do mesmo modo que a heteroanálise é a análise da relação com o objeto externo. A autoanálise e a heteroanálise estão se equilibrando, alternando-se permanentemente. Quando um paciente quer se analisar em sua hora de sessão, faz um trabalho analítico antes da hora da análise, mantendo a imagem interna do analista com quem estabelece um tipo particular de relação. Poderíamos dizer que ele está fazendo autoanálise dentro da mente, onde procura resolver determinadas tensões antes de chegar à sessão com o seu analista. A mesma coisa acontece quando sai da sessão. Antes de sair, introjeta a imagem do analista, internalizando-a e estabelece com ela uma relação autoanalítica permanente. Quer dizer que, quando o paciente está colocado na situação analítica, não sai mais dela. Nesse sentido, mantém-se permanentemente nessa situação, seja fora, seja dentro. Agora podemos compreender a atuação externa, fora do consultório do analista, em termos de uma atuação com o objeto interno. Todo o campo da conduta do paciente começa a ficar claro e compreensível para nós, em torno de objetos internos com os quais estabelece relação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o final da análise, com o chamado after analysis. Afirma-se que na análise os grandes progressos na modificação da estrutura da personalidade acontecem após a análise. Isso, de certo modo, é compreensível, porque a autoanálise e a imagem interna do analista com quem o sujeito estabeleceu um vínculo particular continuam atuando. É possível continuar ordenadamente a autoanálise na medida em que o sujeito passou previamente por um treinamento heteroanalítico. Isso explica também por que a autoanálise tentada por quem não foi previamente analisada é um fracasso. A profundidade a que pode chegar a introspecção, que não é, como sabemos agora, de uma única pessoa, mas da relação de duas pessoas internas, não pode chegar ao nível profundo porque não existiu a relação heteroanalítica prévia com a qual se atingiu tal nível, o que depois de uma análise prolongada se torna possível continuar por meio do trabalho autoanalítico resultante do processo de internalização do analista com as suas características particulares. Com isso, queremos assinalar que o campo psicológico mais importante na patologia mental é o campo intrapsíquico. De um modo geral, tentou-se compreender a patologia através do estudo das relações externas com objetos externos, mas concluiu-se que, à medida que o sujeito regressa a posições mais primitivas, as relações de objetos são essencial e predominantemente estabelecidas com objetos internos. A posição mais extrema que podemos encontrar é a do autismo, na qual o sujeito se retira do mundo exterior. Dizemos que o sujeito perde suas relações com a realidade. O que acontece é que ele transfere a realidade externa para outro cenário, o cenário interno, onde tornamos a encontrar, quando analisamos esse sujeito, os mesmos personagens que antes existiam fora, mas que agora estão dentro, estabelecendo com eles vínculos particulares que condicionam toda a sua atuação. Seguindo esse esquema, podemos compreender toda a patologia interna.
Qualquer sintoma pode ser analisado dessa maneira. Por exemplo, um dos sintomas mais típicos do processo esquizofrênico é a interceptação do pensamento, sintoma que se torna compreensível quando se considera uma relação particular com o objeto interno. Analisando o material analítico, é fácil descobrir que essa interceptação é provocada pela interferência de um objeto interno que cruza o caminho do sujeito. É o equivalente de uma situação externa na qual a pessoa é proibida de falar quando o objeto externo interfere em sua ação. Trata-se de uma imagem interna severa que o impede de atuar. Também podemos compreender a atividade alucinatória em termos de um objeto interno, um vínculo muito forte com o objeto interno que, em seguida, é projetado, ou melhor, reprojetado no mundo exterior. Primeiro houve uma projeção, em seguida, uma introjeção e, finalmente, uma reprojeção. Aquilo que o paciente ouve através de suas alucinações é, na realidade, esse diálogo interno que ocorre na pseudo-alucinação, quando a conversação é interna e, logo em seguida, é colocada fora. Esse mesmo processo pode, em um dado momento e pela ação da análise, voltar a ser colocado dentro, e então temos a alucinação verdadeira transformando-se novamente em pseudo-alucinação. Outro exemplo é o do eco do pensamento. Alguns pacientes se queixam de que tudo aquilo que pensam e dizem é repetido por outro. Esse outro é uma parte da personalidade dividida que inclui outro objeto. Essa parte, podemos dizer que todo o direito de conhe- tem todo o direito de conhecer os pensamentos da outra, porque, na realidade, constitui uma unidade quando estão juntas. Geralmente, estamos acostumados a relacionar o suicídio com a posição ou situação depressiva. Na realidade, o suicídio está mais vinculado à situação paranoide. Trata-se de um crime interno, quer dizer, da destruição do objeto internalizado, último recurso que o sujeito emprega quando tenta controlar e aniquilar dentro dele o objeto interno perseguidor, por assim dizer, sem que o sujeito perceba que ele mesmo vai morrer. Na realidade, o suicida não conta com a sua morte, mas sim com a eliminação e a aniquilação do objeto interno perseguidor. Por isso, muitas vezes realiza um ritual particular antes do suicídio. Produz-se uma profunda divisão no eu e um controle através do ritual que o sujeito emprega para controlar o objeto interno. É um crime com premeditação e perfídia, no sentido de que a preparação dura um certo tempo e é perfeitamente localizável. O objeto interno que o sujeito deseja aniquilar dentro dele é um objeto perseguidor. Por isso, o suicídio pode aparecer no momento em que procura resolver a situação depressiva, quer dizer, na entrada ou na saída da doença depressiva. É por isso que o suicídio é relacionado erroneamente à situação depressiva, já que, desse ponto de vista, é fundamentalmente um mecanismo esquizoparanoide. O estupor catatônico é a tentativa extrema na qual se concentra toda a atividade do paciente de controlar dentro do corpo os objetos internos perseguidores. Ao mesmo tempo, a outra parte da mente do paciente se conserva e ele pode permanecer em estupor catatônico durante anos e, apesar disso, gravar totalmente o que acontece ao seu redor. Pouco antes de morrer, por causa de uma enfermidade orgânica grave, um paciente que permaneceu em estado catatônico durante 15 anos começou a falar e relatou tudo aquilo que havia acontecido na sala durante esses anos. Isso se deve ao fato de que o paciente, por não mais ter necessidade de controlar o objeto interno perseguidor, já que a enfermidade se encarregava da liquidação desse objeto, se despreocupa de tal controle, deixa de ser catatônico e estabelece uma conexão normal com o mundo exterior. Podemos dizer que, para o paciente em estado catatônico, o único objeto de sua vida nesse momento é o controle de um objeto interno perseguidor com o qual estabelece uma relação particular.
As relações que estabelece com tal objeto interno, quer esteja na mente, quer no corpo, darão lugar a fenômenos particulares. Por exemplo, na catalepsia e na flexibilidade séria, os pacientes têm uma hipotonia muscular acentuada e podem ser colocados nas posições mais estranhas, mantendo-se durante horas na mesma posição, sem que apresentem o fenômeno da fadiga. Isso acontece devido a uma divisão no esquema corporal. Os estímulos e o acontecer de uma das partes não são incorporados ao resto do esquema corporal, mas, pelo contrário, ficam separados dele. Uma parte do corpo permanece isolada, e quanto mais isolada estiver, mais fácil será a defesa do perseguidor colocada nessa parte do corpo, a qual se pode manter numa posição de imobilidade. As estereotipias são também relações de objeto com objetos internos. A estereotipia é uma espécie de ritual obsessivo com relação ao objeto que pode estar localizado em qualquer lugar do corpo ou da mente. O paciente pode fazer constantemente um gesto com a mão, e através da análise do gesto pode-se descobrir que está estabelecendo relações infantis regressivas com o objeto interno. De fora, tem-se a sensação de que o paciente está brincando com uma parte de seu corpo. Na realidade, está estabelecendo uma relação lúdica, uma relação de jogo com o objeto interno depositado no corpo, estabelecendo uma relação particular com ele. As automutilações têm o mesmo mecanismo do suicídio. São tentativas de controle, mutilação e aniquilação do objeto interno colocado no âmbito do corpo. A hipocondria é resultante do sentir-se totalmente invadido no corpo por objetos internos maus. Quando se nega a situação de sentir todo o interior do corpo invadido por objetos internos perseguidores, aparece o delírio de negação ou delírio de Cotard. O paciente acaba não considerando a presença do corpo, como se este fosse, por exemplo, de papel, e então tenta matar-se ateando fogo em si mesmo, exatamente porque acredita que é de papel. Quando esse paciente tenta se incendiar, o que deseja na realidade é incendiar ou matar o objeto interno. Esse paciente visto de fora evidentemente apresenta características de um louco. Essa é a vivência da loucura. A alienação aparece então como vivência na medida em que a relação do vínculo interno com o objeto interno se torna cada vez mais forte e poderosa. Todo o mundo vivencial do paciente se retrai do mundo exterior e se concentra nessa relação particular com o objeto interno, adquirindo, às vezes, características muito particulares. Quando o objeto que antes era perseguidor se transforma em objeto bom e necessitado deste dentro, esse sujeito psicótico apresenta um mau prognóstico. E isso acontece porque estabeleceu uma relação boa e erótica com o objeto interno perseguidor. Poderá dizer então que agora essa é a sua vida privada e que continuará sendo a mesma. Observa-se um processo semelhante na evolução desse sintoma tão curioso que se denomina aparelho de influência. O paciente sente-se perseguido por um perseguidor provido de um aparelho que é a projeção de seu próprio aparelho sexual. Esse aparelho tortura-o durante a noite, enquanto no corpo surgem sensações caracterizadas como estados elétricos, que representam na realidade a expressão somática do orgasmo anal. O aparelho da influência é, na realidade, o herdeiro do orgasmo anal, que costuma aparecer nas crianças no momento da defecação e que se manifesta através de um calafrio. Esse calafrio que a criança sente no momento da defecação é o equivalente do organismo anal. Volta a acontecer nos delírios de influência, em que a sensação de eletricidade de descarga é consequência da elaboração, às vezes após longas racionalizações, dessa situação infantil. Esse aparelho da influência, originalmente perseguidor, que tenta castrá-lo e violentá-lo, pode de repente transformar-se em um objeto bom. O paciente começa a sentir fascínio pelo objeto externo, isso é, pelo perseguidor.
no momento em que surge a mutação desse objeto mal em um objeto bom e necessário para o sujeito. Nesse momento, a acomodação na situação psicótica é definitiva. A análise do vínculo, o tipo de vínculo e a mutação do vínculo na psicose transforma-se em elementos fundamentais para o prognóstico. Podemos dizer que na situação transferencial, toda a relação com o objeto interno e as variações que surgirão durante sua projeção sobre o analista irão constituir a base do trabalho concreto e diário na psicoterapia do psicótico. Por essa razão, é tão importante descobrir o vínculo interno. A psiquiatria é especialmente o esclarecimento, o conhecimento e a compreensão da relação ou vínculo com o objeto mal. O objeto bom existe permanentemente, mas diríamos não provoca uma patologia. Sempre devemos considerar dois objetos. Contudo, a patologia quer dizer a sintomatologia do paciente se expressa, sobretudo, em relação às defesas, seja dentro, seja fora, em relação ao objeto perseguidor, enquanto que a relação com o objeto bom é silenciosa e se conserva em grande parte. Por essa razão, no caso do psicótico, a psicoterapia é possível. A transferência pode se configurar em torno do objeto bom. Mas muito depressa, o sujeito para uma psicose transferencial e, na medida em que isso acontece, muda a estrutura da psicose anterior em uma psicose atual com o analista. Só agora surgem as possibilidades de que tal paciente seja curado. Toda a investigação e todo o destino da psicoterapia do psicótico estão centrados no conhecimento minucioso e sistemático da psicose transferencial. O analista não é um observador imparcial, nem está fora da situação, mas sempre é um observador comprometido, de antemão, com a situação do paciente. Felizmente, é assim, pois é a repetição dos conflitos com o analista na situação transferencial que possibilita a ruptura da estrutura psicótica estereotipada. O psicótico conseguiu um equilíbrio para si mesmo dentro da economia de seu sofrimento, valendo-se de defesas particulares. A primeira coisa que se rompe, causando muita ansiedade e dando aos outros a impressão de uma recaída, é essa estrutura estereotipada com a qual promoveram uma adaptação psicótica ao seu mundo interno e ao mundo externo. Na relação psicoterápica, o paciente pode ter uma atividade particular com o analista e uma atitude contrária lá fora. Por se tratar de dois objetos diferentes, não devemos falar de ambivalência, mas de bivalência. Isso porque a ambivalência é a relação, o vínculo com o objeto total em que o amor e o ódio estão dirigidos para o mesmo objeto, enquanto na posição esquizoide, o amor e o ódio estão dirigidos a objetos diferentes. São objetos diferentes e partes diferentes do eu que estabelecem vínculos diferentes nesse processo. Isso é muito importante porque a boa interpretação é aquela que estabelece a reunião dos dois elementos do vínculo, bom e mal, dentro e fora do paciente. Quer dizer que uma interpretação deve tender a juntar. Na medida em que se possam juntar as partes, surge um tipo particular de ansiedade, que é a ansiedade depressiva. O paciente chora a perda desse objeto porque esse objeto é amado e odiado ao mesmo tempo. Por sua vez, o sujeito sente-se amado e odiado pelo objeto, ou seja, o vínculo estreito e complexo que caracteriza a ansiedade depressiva explica toda a fenomenologia da situação de depressão e de melancolia. O sentimento de culpa é uma complicação resultante do sentimento de ambivalência, pelo fato de se odiar um objeto amado, o que provoca a dor moral. A dor moral, sentimento de pena, e a culpa sempre estão juntas. Qualquer uma das duas pode predominar, mas sempre acontecem em relação a um objeto total amado e odiado, ao mesmo tempo que o sujeito se sente amado e odiado pelo objeto. A culpa está no eu que, diante do objeto, sente-se culpado por ter fantasias destrutivas a respeito de objetos que a pessoa sente que também ama. Surge então
toda a fenomenologia da depressão. Por exemplo, a inibição psicomotora, que é um dos sintomas mais típicos da depressão, relaciona-se com a inibição da agressão. Quanto maior for a agressão, maior será a fantasia de destruição do objeto total, o que pode determinar o mecanismo de bloqueio da agressão, chegando até o estupor melancólico, no qual o sujeito imobiliza os aparelhos do eu encarregados de exercer a agressão. A inibição psicomotora é um sintoma universal da depressão. O sujeito começa a sentir dificuldades para pensar, porque o pensar sempre implica numa relação de objeto. Sempre se pensa a favor ou contra alguém. Tudo aquilo que realizamos em nossa mente, todo o nosso pensamento, está sempre em relação com o outro. Na realidade, não com um, mas com dois, já que a relação universal é sempre uma relação de três. Grande parte da patologia mental está em relação com esse terceiro aparentemente excluído, e nos delírios, como por exemplo o delírio de ciúmes. Isso é característico. O sujeito que sente um delírio de ciúmes considera que o objeto de seu ciúme está acompanhado de outro. A situação de três é permanente. No delírio de ciúmes, o sujeito tenta controlar o objeto, mas apesar de seu controle, sempre teme que mentalmente o objeto estabeleça contato com o outro. O terceiro sempre está atuando no delírio, na alucinação e em uma grande quantidade de sintomas de tipo de atuação psicopática, em que o terceiro pode estar situado em outras pessoas, na rua, em qualquer lugar, etc. O masoquismo é uma relação libidinosa com um objeto interno mau, que, colocado fora, pode provocar certos tipos de conduta. Um paciente que se queixa de sofrer perseguições pode, num certo momento, apelar para a defesa homossexual para apaziguar o perseguidor. E esse perseguidor, que era puramente mau, em dado momento se transforma em objeto bom para ele, porque entrou em um trato particular aceitando a situação homossexual. O vínculo que estabelece com o objeto torna-se muito forte, e o paciente não tem interesse em romper tal vínculo. Por isso, nenhuma promessa que venha de fora poderá convencê-lo a abandonar o objeto que lhe está dando prazer, e que ilusoriamente ele manipula. Em síntese, a teoria do vínculo é um tipo de conhecimento que funciona com um critério operacional, como um instrumento de trabalho com o qual se pode abordar o paciente psicótico e compreendê-lo em função de seu campo intrapsíquico, que antes não era considerado na vida mental, com a hierarquia que proporciona, atualmente, a teoria do vínculo com os objetos internos. Finalizando então o capítulo 2, obrigado e até a próxima.